Agora não é para fazer ginástica, não. Boa noite, meninas. Eu não me apresentei de manhã, mas eu sou Beatriz Correia, tenho 33 anos, né? Congrego nessa casa há 33 anos, né? É algo familiar, né? Já veio de minha bisavó, de minha avó, de minhas tias, de minha mãe, e foi uma geração, né? Da Igreja Ramo da Videira, né? E quem me conhece, né, sabe um pouquinho do meu histórico, né? Sabe que eu nunca fui essa pessoa que na verdade eu sou hoje. Mas você fala sobre o que, Bia? Eu falo sobre peso, né? Sobre algo que na verdade carregava em mim marcas, né? E marcas que na verdade se acarretou por muito tempo, né? E assim como a pastora Priscila falou pela manhã, tudo tem um porquê. E você precisa, na verdade, saber o porquê é o seu motivo da virada de chave, né? E quando eu recebi esse convite da pastora Carol, esse convite, na verdade, ele já estava soando no meu coração há um tempo, né? Eu sabia que eu receberia esse convite em algum momento e o Espírito Santo ele já estava falando comigo que era momento de compartilhar, né? Compartilhar muitas vezes coisas que eu muitas vezes ocultava, né? Por saber que de uma certa forma eu precisava me capacitar um pouquinho mais para falar com pessoas que precisavam ouvir, né? E quando eu recebi a mensagem de Raquel falando a respeito do tema, né? O tema seria para eu fazer uma escolha: espírito inabalável, alma renovada e corpo saudável. E ela me falou algo que mexeu bastante comigo, que foi: você pode escolher um desses temas e ficar livre, mas eu acredito que você consegue falar sobre todos eles. E eu parei e pensei, poxa, realmente, eu só estava na mente de falar sobre corpo saudável, mas ela de fora consegue perceber que eu tenho uma bagagem talvez para falar sobre todos os 3 temas, né? E eu comecei a refletir sobre a minha vida, né? E algo que na verdade eu tenho como experiência para trazer para vocês. E uma das coisas, eu gostaria de ler primeiro um versículo que embasou a minha vida no início da trajetória, que foi Salmos 16:8. Tenho sempre o Senhor diante de mim. Ele é minha direita e nada serei abalado. Tá? Inicialmente, falando para vocês, eu sou casada há 11 anos com o Vando. O Vando é um personal, tá? E ele nunca me cobrou sobre aquilo que eu deveria ser e ter como exemplo, tá? Por quê? Porque ele sempre soube que a decisão, ela seria minha. Mas por que você está falando isso, Bia? Porque simplesmente, quando eu casei, eu já era considerada uma pessoa obesa, tá? Obesa como? Eu tenho 1,59 m, tá? E na época eu já pesava 90 quilos. Sendo que o meu peso ideal naquele período, ou sempre foi 60 quilos. Então você imagina que eu já era uma pessoa muito acima do peso, já no início, já do meu processo de casamento, né? E, obviamente, no estralar dos dedos, né, que foi quando eu tomei a minha decisão de mudança de vida, eu já pesava 107 quilos, tá? E eu queria saber de vocês gostariam de ver as fotos de como era antes? Eu trouxe algumas e aí eu vou compartilhar, chegar no final, vocês param com a última pessoa, tá? Vou passar pro lado de cá. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eita glória, aleluia. E aí eu gostaria de falar primeiro sobre a questão da alma ferida, né? Aos meus 14 anos, eu fui diagnosticada com algo que se chama ovário policístico. Muitas mulheres, eu acredito que já sabem o que seria isso, né? São cistos no ovário, que a primeira coisa que eu ouvi do médico foi: você é uma pessoa que a possibilidade, né, de gestação, ela é praticamente muito baixa. Ou seja, 80% das pessoas que têm ovário policístico, eles não conseguem ter filhos, tá? Então, eu já sabia
na minha cabeça que eu não poderia ter filhos, né, com uma facilidade como as outras mulheres talvez tivessem, tá? E eu, por imaturidade, sempre falava para todo mundo que eu não gostaria de ter filhos. Que para mim, filho era peso, era simplesmente algo que ia tomar meu tempo, que eu era uma pessoa que gostava de empreender, de viver outras coisas, outro mundo. Mas nada mais era do que uma grande ferida na minha alma de ser frustrada, uma tentativa de talvez não conseguir. Tá? Então, o primeiro ponto aí que eu digo para vocês que existia na minha vida era alma ferida. Tá? A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês seria o que acontecia dentro da minha casa. Como eu disse para vocês, eu já casei com o status já de uma pessoa obesa, né? Então, meu esposo, ele por ser personal, ele levava, né, a cultura para as outras pessoas de uma vida saudável, de uma vida ao qual tinha uma qualidade de vida, mas dentro da casa dele não existia qualidade de vida. Eu era uma pessoa que era diagnosticada como uma pessoa que tinha doenças voltadas para a parte cerebral, para a parte de cistos, para a parte hematológica, para a parte de nervos, enfim. Toda vez que eu ia no médico, eu tinha um diagnóstico diferente, de doenças diferentes, de várias coisas possíveis. Até asmática, eu já fui considerada, para vocês terem noção, né? Então, aquilo que meu esposo ele pregava e que incentivava as outras pessoas a ter como qualidade de vida, não era aquilo que eu vivia dentro de casa. Então, nem na minha casa eu conseguia ser referência para nada, né? Então, para mim, eu dizia para vocês que tem o segundo ponto, que é o corpo doente, né? Não existia algo saudável ali. E vamos falar sobre a questão que é o terceiro ponto, que era o espírito fortalecido, né? O espírito fortalecido, quem faz parte da rama há um determinado tempo, sabe que a gente sempre teve a cultura de ir, né, pelo menos no domingo da ceia, com a roupa de ver Jesus 2 vezes, né? A gente tinha essa cultura que a gente iria toda embecada, né, no período da ceia, porque minha mãe comprava lacinho, era aquele negócio todo. Mas a roupa da ceia era aquela roupa exclusiva, maravilhosa. Não que os outros dias não fossem, mas a da ceia a gente tinha que brilhar mais, né? E eu passei por esse processo, o qual eu me olhava no espelho, eu já não me enxergava mais como eu me enxergava antigamente, né? Eu era magra quando no espelho, quem eu era mais, né? Foi muito nítido. E, obviamente, foi um momento de eu cair no choro, né, dentro da própria loja e entender que eu estava no estágio o qual eu não queria estar, né? E, obviamente, eu passei por alguns processos também, né, como eu disse para vocês, de diagnóstico. E um dos diagnósticos que eu recebi foi de câncer de tireoide, né? E esse câncer de tireoide, ele se agravou por quê? Né? Eu sempre fui uma mulher de me tornar, de dizer que eu era a forte, a maioral, a que pode tudo, e retia as minhas emoções, né? E o meu pai, ele faleceu e era um exemplo para mim, dentro de casa, na rua, onde fosse, porque sempre me instruiu sobre muita coisa. E ali, naquele dia do enterro de meu pai, eu enterrei ele ali, dando força a todo mundo, mas eu não tinha força. Então, eu prendi todas as minhas emoções que eu deveria aprender na vida. E isso trouxe para mim uma consequência muito grande, né? E depois estudando, né, sobre o processo de câncer, eu vi que o câncer ele é formado por muitas emoções retidas. Né? E eu fui diagnosticada com 4 cânceres de tireoide maligno, sem contar que toda a minha cavidade do peito tinha nódulos. Então, toda essa parte torácica do meu corpo tinha mini cistos, né? Então, eu sabia que eu ia ter que me submeter a um processo muito, muito, muito detalhado e rigoroso, né? Porém, eu disse, vamos lá. Se é para enfrentar, a gente vai enfrentar. E eu peguei a minha família e a gente disse, vamos. É o momento da gente vencer.
eu já tinha tomado a minha decisão que o meu processo de emagrecimento ele teria que acontecer, né, de alguma forma. E eu sempre ouvi de todo mundo, que eu acho que é algo até extremista, que se você não vai pelo amor, você vai pela dor, né? E eu digo para vocês que o meu processo, ele foi um processo muito doloroso, né, para que as coisas elas viessem a acontecer. E aí eu passei pelo processo de cirurgia, fiz o meu tratamento da tireoide, mas com 7 dias de tratada, eu disse para minha mãe, mãe, eu preciso hoje começar algo em mim, que é o meu processo de emagrecimento. Minha mãe disse, filha, mas você só tem 7 dias de operada. Eu disse, mas eu preciso começar, porque o Espírito Santo está soando na minha mente que é momento de recomeço. E eu comecei. E eu comecei com 7 dias, todo mundo achando talvez uma loucura com aquilo que eu estava fazendo, mas eu entendi que era um processo de eu viver algo inexplicável, onde eu mudaria a minha vida e eu buscaria conexões com pessoas que eu estaria aqui para poder contar momentos como esse. E ali eu comecei no primeiro mês. Eu perdi 5 quilos, né? Já é aquele entusiasmo todo, que quando você começa a perder, você já se empolga, já está ali no seu momento, no seu auge. E ali criou também algo na minha casa que se chama conexão. Talvez a conexão que muitas vezes, em alguns momentos, se perdeu com meu esposo, da gente não ter muitas coisas em comum, ela reavivou. Porque nós passamos a frequentar ambientes juntos, né? Ambientes ali de academia, começamos a falar sobre coisas como muitas vezes uma roupinha de treino, uma ida à academia, coisas assim que talvez seja muito besta, mas que criou uma conexão muito boa e diferente no meu casamento. E isso, acredite, mudou tanta coisa. Amém. Tanta coisa. Amém, glória a Deus. E aí eu digo para vocês, voltando para o meu processo da fertilidade. A fertilidade, ela não, obviamente, foi resolvida a partir do processo de emagrecimento, né? O processo de emagrecimento, ela me ajudou no processo de fertilidade. Beatriz, por que você está falando isso? Porque quando eu resolvi aceitar em mim que existia esse medo, que existia essa ferida na alma, foi através, obviamente, de uma palavra que o Senhor falou bem forte ao meu coração, que eu deveria lançar fora todos os meus medos, né? E através disso eu comecei a entender. E óbvio, para vocês terem noção, era uma ferida tão grande que antes de eu casar, eu fiz um acordo com meu esposo que ele nunca me pediria para ter um filho. Para vocês terem noção. Foi um acordo. Eu disse, a gente só casa se houver esse acordo. E aí ele disse para mim, ok, imagine o baque dessa pessoa quando ele ouviu que eu estava disposta a mudar de opinião. Depois de 10 anos de casados. A mudança de mentalidade, a mudança de ideia, a mudança de visão. E ele estava muito disposto a colaborar comigo para que essa ferida ela fosse sarada. Eu consegui gestar, né? Passei por um processo bem doloroso. Por que você fala doloroso? Porque eu gestei por 6 meses e o meu bebê ele veio a óbito, né? Porque eu tive uma abertura no útero que fez com que eu perdesse esse bebê. E aí, você pode dizer assim para mim, poxa, Bia, mas era um sonho seu e você simplesmente perdeu. Isso não fez com que te ferisse mais? Não fez com que eu me ferisse mais. Ao contrário, esse bebê para mim, ele veio como resposta de cura. Amém. Cura de fertilidade e cura também, porque foi a primeira vez que eu ouvi de um médico, o seu útero, ele está completamente limpo. Todas as vezes eu ouvi as mesmas coisas de, você tem um monte de cisto, você não vai conseguir. Você tem um monte de cisto, você não vai conseguir.
E foi a primeira vez que eu ouvi dizendo assim, ó, o caminho ele está livre. No dia que você quiser, você pode tentar. E hoje eu digo para vocês, eu olho, né, o cuidado de Deus comigo muito grande, né? Ele conseguiu e ele trabalhou cada detalhe. Ele trabalhou a minha alma, ele trabalhou o meu corpo, ele trabalhou o meu espírito de uma forma muito forte, né? E por que eu estou falando para vocês sobre isso? Porque não é só emagrecimento. É uma cura completa. Amém. Tá? E eu digo, todas as vezes que eu converso com várias mulheres que chegam para mim e falam assim, você sempre foi assim, você sempre quis focar, você sempre foi determinada. Não, eu nunca tive esse foco, essa determinação. Mas eu digo para vocês, vale a pena você ser constante e você acreditar que o processo ele vai dar certo. Amém. E dar certo. Amém. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Né? Obviamente, né? Lutando e vivendo um processo a cada dia. Porque como a pastora Priscila falou aqui pela manhã, né? A gente não pode se acomodar como a gente está. Né? A gente sempre tem que melhorar, a gente sempre tem que ser o mais. Porque eu cheguei até aqui, eu vou retroceder? Não. Eu vou estagnar? Também não. Eu tenho muitas coisas a viver. Isso mesmo. Tá? E eu sempre converso com muitas mulheres que falam para mim, né, a respeito